falar todos os grupos, não. Vocês vão ter que ver porque, na verdade, o que aconteceu com esse grupo, vou mostrar para vocês aqui, deve ter acontecido com outros, né? Aconteceu com outros, que eu também já peguei vários grupos aqui que aconteceu a mesma coisa. Por exemplo, ele me deu esse link aqui, ó. Vou pegar esse link aqui, ó. Vou copiar ele. Vou abrir ele aqui, ó. Vocês vão ver aqui que ele não permite que eu faça download. Ele apareceria aqui uma setinha para eu poder fazer o download. E aqui não tem essa setinha. Entendeu? No caso do Lucas. Lucas, entendeu qual é a minha dúvida? Não, não tem problema, João. Se você permitiu o download, não é problema. O que é o problema é quem não colocou essa permissão para mim. Então, eu não consigo nem começar a corrigir as provas de todo mundo, porque eu padronizo a correção, então eu não começo a corrigir a prova enquanto não tiver todos os materiais na minha mão, entendeu? Não, não tem não. Aqui, ó. Não tem, ó. Eu vou te mostrar um grupo que provavelmente não teve esse problema. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o João. João, você que postou do Drive? Não, você postou no YouTube. Não, não dá, Lucas. Aqui, ó. Não dá, ó. Quando você posta, quando um grupo posta de forma mais correta, vamos ver aqui, ó. Tem um grupo aqui que acho que postou de forma correta, aqui, ó. Grupo... Ó, o Matheus aqui, ó. Vamos ver o Matheus aqui, ó. Matheus botou esse link aqui, ó. Vou copiar o link dele. Tá no Drive também, ó. Vou colocar aqui, ó. Tem que permitir... o dele aqui, olha o que acontece comigo aqui, ó. Tem que solicitar acesso para ele. Não tem nem como. E outro grupo aqui, ó. Ô, professor, mas tem um link embaixo aí do vídeo. Quê? Esse é meu link. Na prova. Não, lá na prova. Aqui. Na prova, onde você anexa os arquivos. Vou pegar outro aqui, ó. Lenilson. Não sei como que seu Lenilson fez com o Matheus, mas acho que o Lenilson acho que estava ok. Vamos ver aqui. Tem um link aqui mais embaixo. Aí. Tudo precisa solicitar acesso. E outro grupo aqui. Bianca. Bianca fez em quê, Bianca? Bianca? Botou onde, Bianca? Bianca? Quê? Onde você postou? Onde você postou, Bianca? Então, vamos lá. Vamos ver a da Bianca aqui, ó. Postou aonde, Bianca? Aqui, né? A Bianca já postou para mim toda, ó. Não, mas também não botou para eu fazer download, né? Deixa eu ver se dá para fazer dela. Ela pode ser que consiga, porque ela colocou no Drive aqui, vamos ver. Se me dá a opção de baixar. Não, só visualizar. Eu não consigo baixar. Não consigo, entendeu, Bianca? Só não consigo baixar. Professor. Hã? Não consigo baixar. Dá permissão. Oi. Eu troquei a configuração de acesso do senhor, vê se consegue baixar agora. Coloquei como editor. Deixa eu ver, Lucas, né? Foi o Lucas que falou? Foi. Em qual que você fez a mudança? Na primeira questão. Primeira questão? Isso.
Primeira questão de controle? Sim. Agora sim, ó. Aqui, ó. Viu, Lucas? Aqui, ó. Apareceu Beleza, para mim agora. Show, vou trocar Hã? o acesso então para todos. Mas tem que fazer isso de todos os arquivos, de todas as matérias. Investigativa também está com esse problema. Tá, todas, mesmo todas elas. Eu não consigo corrigir nenhuma. Show, eu vou trocar então. Entendeu? Eu não consegui corrigir trabalho nenhum, porque eu não corrijo, um grupo tá com certinho, o outro não tá, não dá, ué. Entenderam aqui, ó? Agora o Lucas mudou lá a permissão aqui. Tem que me dar essa permissão aqui, ó. Fazer download. Entendeu, Bianca? Bianca, entendeu? O Matheus Gomes aí tá aí? O Matheus Gomes viu que o dele também tá com problema, tu viu? O Matheus Gomes tá aí? Hã? Oi. Pessoal, boa noite, olá, Lázaro. Meu grupo deu problema ou não? Não sei, tem que ver o seu também, não sei. Se eu for abrir, eu não tô abrindo todos aqui porque eu vou parar a aula, vou acabar parando a aula, mas você tem que botar permissão de download para mim. O meu já estava já, entendeu? A gente fez o teste lá. A gente fez o teste nas duas matérias e funcionou, entendeu? Deixa eu ver aqui então. Lázaro, né? Deixa eu ver aqui. Tá onde, Lázaro? A sua questão não tem. Não tem dentro do arquivo anexo, a gente fez um PDF, um arquivo de texto com ele lá dentro, entendeu? Não entendi. Dentro do zip. Onde está isso aqui? Eu não estou vendo link nenhum aqui. Dentro da pasta zip, tá lá todos os arquivos que você precisa lá, entendeu? Aonde? Dentro dessa pastinha zip que tá aí, tá vendo? Tem uma pastinha zip aí, ó. Só clicar nela, que vai abrir o PDF, o arquivo M do MATLAB, mais o link de acesso do vídeo. Deixa eu ver aqui. Por favor. Tô no texto. Isso aqui? Esse texto aqui? Deixa isso aí. Aqui, tá. O seu tá ok, João. Lázaro, aqui, ó. Tá, tanto para controle quanto para processo, opção de sinais, tá legal. Eu sou do Kennedy, conhece o Kennedy? Isso, eu, o Kennedy e o Iago. Então, beleza. Obrigado, professor. Então, alguns grupos tem que olhar aí para ver se não ficou. Aí você pode conversar com o colega para ver se consegue enxergar. Eu sei que muitos grupos eu não consegui fazer nada. Aí não dá nem para começar a corrigir, entendeu? Porque eu uso muitos tempos, às vezes, a hora do almoço para corrigir. Eu estou no trabalho, então não consigo acessar, entendeu? Não há permissão para fazer isso lá no trabalho. Tem lugares que a gente não consegue acessar, entendeu? Professor. Beleza? Oi. É o Matheus aqui. Professor, se você puder voltar na minha prova lá, tem um link que eu consegui baixar. Qual? Na prova da primeira questão de controle, Matheus Gomes. Ô, Matheus, o seu tá dando não, tem que solicitar acesso. Não, então, sem ser no link. Ali eu botei o link, eu permito acesso, mas onde você anexa os trabalhos, tem um vídeo lá. Deixa eu ver aqui. Isso na prova de controle. Aqui, ó. Tá, e aí? O link é abaixo de... Isso.
Ah, você botou o vídeo. Isso, só para confirmar, por favor, porque eu estava baixando aqui também. Não, mas por que só lá? É porque é um vídeo só, a gente fez um vídeo com todas as questões. Ah, tá. Você fez um vídeo de Fizemos todas as questões. isso, Tá. fizemos um vídeo Mas só. então, no caso, você tem o vídeo inteiro, né? Isso, é o vídeo inteiro. Você conseguiu colocar na plataforma o vídeo inteiro. Consegui. Legal. A Mas aquele princípio, link sim. que o Matheus mandou para mim, o que era o link aquele? Então, é outra alternativa. O link está aqui embaixo. Né? Como você acessa um e-mail da Não, beleza. Ótimo, instituição, ótimo. aí eu acho que pede a permissão, mesmo a gente mudando. Não, beleza. Se você conseguir colocar, melhor. Porque aí até fica mais fácil. Ok? Porque aí eu faço download aí, como eu estou fazendo aí, tá vendo? Aí vejo o seu vídeo. Beleza, só confirma se é o vídeo mesmo, porque eu consegui baixar. Não, beleza. Tranquilo. Beleza? Ok. Vamos para a aula, gente. Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai falar de controle na parte de digitalização de controle, tá? A gente vai digitalizar os controles agora. Então, tudo que a gente viu até agora em controle, né, de processo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa parte na forma digital, né? Então, lembrando a vocês todos, vocês estão falando isso aí, mas, ó, são todas as questões de todas as matérias, tá? Que tem que mudar o acesso. Não adianta, entendeu? Porque enquanto isso eu não posso corrigir. Se eu fosse corrigir, eu não ia conseguir ver nada, não estou conseguindo ver nada. Entendeu? Ok, Bianca? Então, Lucas, você mudou de uma, tem que mudar de todos. Tá? Permitir que eu acesse os vídeos. Eu vou tentar fazer download deles para poder corrigir. E não consigo. Beleza. Show de bola, Lucas. Então já tem possibilidade. Mas eu preciso que todos façam, porque se fizer... Eu não posso corrigir só a sua prova, entendeu? Eu tenho que corrigir a prova de todo mundo. E como eu falei com vocês, eu gosto de corrigir a primeira questão de todo mundo, a segunda questão de todo mundo. Então depende de todos para poder começar a corrigir. Professor. Oi. Boa noite. O Matheus de novo. Eu entrei para fazer a revisão na prova de processamento de sinais e eu não consegui fazer a revisão para mudar o acesso lá. Eu não entendi. A prova de processamento, para mim, eu não consigo mais fazer revisão. Não, tá dando, não, mas você não conseguiu... Você não mudou o link e você muda na sua plataforma, no seu Drive. Professor? É no seu Drive que você faz isso, entendeu? Ok. Se você já postou, não é problema que eu consegui baixar. Como eu consegui baixar o seu ali, você viu, né? Se você Sim. colocou no Drive, só você mudar o status lá no Drive, entendeu? No próprio arquivo. Para que eu possa não só visualizar, como fazer download também. Beleza. Então é isso que você está falando, entendeu, Matheus? É isso? Tá. Beleza, pode ser. Professor? Oi. Eu sou do grupo da Bianca, eu mudei o acesso aqui. Vê se o senhor já consegue baixar os vídeos. Todos eles? Vou abrir só um, tá? Quem tá falando? Gabriel. Gabriel, vou tentar um só, tá? Só para não vou dar aula hoje, entendeu? Vou abrir um aqui. Qualquer coisa, depois, se for ocupar muito tempo de aula, eu resolvo isso depois com o senhor por mensagem. Tudo bem, Gabriel. Vou ver aqui. Bianca, né? Aqui, a Bianca. Você resolveu todos de controle? Aham. Teve uns que eu tive que mover o vídeo novamente para a pasta. Aí, fazer o download. Tá a opção aqui embaixo, aqui, ó. Ah, tá. Fazer download. Beleza, abriu. Deixa eu ver o outro aqui. Você botou 2 vídeos? Ah, você fez 2 vezes, né? Um não tá sem download, né? Ah, não, tem download também.
Ah, que eu não sei o que deu aí. Eu tive que mover o vídeo novamente para a pasta do My Recordings lá. Que é a pasta. É porque deve ter o mesmo nome, ele deve ter mudado o status desse aqui também. Estão com o mesmo nome? Esse está marcando como se fosse um atalho, tá vendo? Você está vendo a setinha aqui, ó? Tô vendo. Parece que é tipo um atalho, não é um arquivo... Mas tá dando para fazer o download? Tá, aqui, vamos ver aqui. Só vou tentar aqui, ó. Parece que sim, tá vendo? Ah, então beleza, então já tá certo. Beleza, então, gente, vamos lá. Agora, vocês podem fazer teste entre vocês, que como se você habilitar para todo mundo ler, aí dá para fazer esse teste, verificar se vai funcionar ou não, tá? Preciso que faça isso aí hoje, porque para eu começar a corrigir, tá? Em tudo, tá? Não só em controle de processamento de sinais também. Em investigativa também, tá acontecendo a mesma coisa. Tá, Lucas? Beleza. Então, vamos lá, gente. O diagrama de blocos de um sistema de controle digital, ele é baseado, na verdade, em um computador digital, como vocês estão vendo aqui. Então, ele tem, normalmente, um conversor analógico digital, tá? E tem um conversor digital analógico aqui. E a própria planta, né? Que normalmente é uma planta que pode ser, muitas vezes, analógica. E o seu sensor. É uma malha de controle normal, só que em vez de você ter um controlador analógico, você vai ter um computador com suas entradas e saídas analógicas. Só que quando você faz a amostragem de um sinal, como eu mostrei aqui, o Daniel perguntou, foi discretizado, e o Daniel falou assim, foi discretizado? Aí eu mostrei aquele sinal em escadinha para o Daniel aí agora na aula de processamento de sinais. Mostrei aquela escadinha. Só que o que é a amostragem? A amostragem é você pegar o sinal e colocá-lo de forma discretizada, ou seja, eu pegar uma amostra e colocá-la aqui. Só que, normalmente, quando a gente representa a saída desse sinal, a gente representa ele no formato de escada. E esse formato de escada, ele é modelado por um bloco que a gente chama de ZOH, ou Zero Order Hold. Esse modelamento aí é um modelo matemático daquela escadinha que você vê quando você discretiza um sinal. Então, essa escadinha que eu estou falando aqui. Você tem um sinal contínuo, e quando você discretiza ele, você cria essa escadinha que a gente está vendo aqui. Ó. Essa escadinha, na verdade, ela possui um modelo matemático nela. Né? Então, quando eu pego o sinal, aqui, ó, tem um sinal contínuo, fiz a discretização dele, então eu peguei amostras dele, esses aqui são, na verdade, amostras de sinal, e depois eu passei para um ZOH, que, na verdade, é o modelamento que eu estou fazendo, que transforma esse cara nessa escadinha que você vê, normalmente, em gráficos discretizados. Quem é responsável por isso é esse cara aqui. E aí, para você poder trabalhar isso teoricamente, a gente precisa modelar esse ZOH aqui. Como é que é o modelamento dele? Na verdade, ele é uma escadinha, que nem isso que você está vendo aqui. É como se fosse uma entrada degrau, que começasse em 1, começasse aqui em 0, né? E terminasse em T. Né? Que, na verdade, nada mais é que um degrau puro, somado a ele, um degrau atrasado, diminuindo um degrau atrasado. Então, é um degrau inteiro, né? Como se fosse um degrau, vou desenhar aqui para vocês verem. Como se você pegasse um degrau, sem atraso, que vai para o infinito, diminuído de um degrau atrasado, diminuindo de um degrau, né? Que seria negativo dele, né? Esse cara. Se eu diminuir esse sinal aqui desse aqui, eu vou ter esse outro sinal aqui. Eu vou ter um sinal que é esse cara aqui. Esse sinal aqui. Tá? Então, diminuindo um do outro. Que, na verdade, é como se fosse o módulo básico de um ZOH. A cada amostra. Né? A cada amostra.
Então, na verdade, quando você faz a transformada de Laplace de um degrau, a gente sabe que a transformada de Laplace de um degrau é 1 sobre S. E de um degrau atrasado é E elevado a menos ST, que é o atraso, dividido por S. Então, o modelo matemático de um ZOH é dado por essa equação aqui. 1 menos E elevado a menos ST sobre S. Então, esse é o modelo matemático dele. Tá? Como que eu transformo um sinal em Laplace para a transformada Z? Né? Ou seja, como que eu faço isso aí? Eu posso usar o método bilinear. O método bilinear que vocês já estudaram é um método, na verdade, um método de aproximação. Ele não é um método preciso, mas é um método que atende a gente, como vocês viram lá em processamento de sinais, e atende no quesito de processamento de sinais, mas algumas vezes a gente precisa de precisão, em controle, principalmente, a gente precisa de mais precisão. E aí, nesse caso, nós precisamos modelar essa transformada de Laplace para a transformada Z de forma diferente, não usando apenas o método bilinear. Então, como é que a gente vai fazer isso? Existem algumas metodologias, métodos para você fazer isso. Tá? Então, o primeiro método que eu vou mostrar para vocês é pegar a transformada de Laplace, achar as raízes da transformada de Laplace, no caso aqui nós achamos aqui, achar a inversa dela, ou seja, a inversa da transformada de Laplace, né? E elevado a menos 2t e... Eu estou gravando ou não estou gravando? Tá, beleza. E elevado a menos 3t, né? Peguei essas duas transformadas de Laplace e pego e uso ela nessa equação aqui, ó. Praticamente eu pego o Laplace, né, o G de S, né? E transformo ela nessa equação aqui em Z, ó. Então, vocês vão ver que os polos que nós tínhamos em 2 e 3 ficaram como um expoente nessa equação aqui, ó, multiplicado pelo tempo de amostragem. Então, eu converti de um para o outro, né? Não tem caneta aqui. Eu converti de um por outro, utilizando essa conversão de um para o outro aqui. Então, na verdade, eu converti de S para Z. Olha como é que você fica elas, ó. Esse 2 aqui passou para cá, né? Esse 3 aqui, ó, passou para cá. Beleza? Então, seria uma das formas, né? O outro método que você tem também é pegar o numerador da função em Laplace, pegar o denominador na função em Laplace, achar os polos que existem e colocar nessa equação aqui. Vamos pegar na prática como é que funciona isso. Naquela equação de cima lá, ó, 1 sobre S ao quadrado mais 5S mais 6, eu pego o numerador, que é 1, né? Pego o denominador, que é esse cara, né? Derivo o denominador, então essa aqui é a derivada do denominador. E os polos do sistema, como a gente já calculou lá em cima, é menos 2 e menos 3. E acho o valor dessa equação aqui, substituindo o x1 por 2, menos 2. Então, eu vou tirar o xg1. E vou tirar o G2, que na verdade é a soma dos dois. Então, a gente vai ter essa equação aqui de cima, ó. O G1 e o G2. Tá? Então, eu tirei o G1 e o G2 baseado no valor do xn aqui, ó, que são os polos do nosso sistema contínuo. Então, essas duas formas, se você pegar essa equação aqui, ela é idêntica àquela equação de cima lá. Tá? Equação de cima. Então, quando você discretiza um sistema, tem que tomar um maior cuidado com isso, que às vezes a gente faz umas interpretações erradas aí. Tá? Então, eu discretizei um sistema. Então, eu tenho uma planta aqui, que é analógica, porém eu vou digitalizar o sinal de entrada aqui, e estou digitalizando o sinal de saída.
Então, quando a gente fizer a digitalização, a gente vai criar essa estrela aqui. Uma nomenclatura que nós usamos, a bibliografia que nós utilizamos, utiliza essa nomenclatura. Então, esse cara aqui significa um sinal digitalizado, ou seja, como se ela fosse um sinal em Z, né, discretizado. Então, no caso aqui, ó, o que a gente fez aqui, ó? Pegou a saída, o que é? É o E asterisco, que foi discretizado, multiplicado por um ganho, G de S. Aqui eu não coloquei o ganho, mas é como se fosse um ganho. Tá? O Y asterisco, né, que é a saída aqui, ó, é o quê? É o asterisco disso tudo aqui. É como se eu colocasse o asterisco em Y, que é o asterisco disso aqui tudo. Só que o E aqui já está com asterisco. Então, eu não preciso discretizar ele. Porém, o KG não está com asterisco. Então, eu discretizo o KG. Coloco asterisco nele. Então, você vai ver aqui que a parte analógica, o KG ficou asterisco junto. Tá? Então, na verdade, eu não vou ter o K asterisco, G asterisco. Eu vou ter o KG asterisco. Outro exemplo. Vamos supor aqui que eu tenho esse caso aqui. Discretizei e discretizei aqui. E aqui internamente, eu tenho duas plantas que são somadas, são multiplicadas, uma pela outra, porém, não tem uma discretização no meio aqui, ó. Elas, na verdade, elas são discretizadas de forma contínua, internamente, né? Ou seja, elas são discretizadas e externamente a elas há uma discretização. Então, olha como é que vai ficar o negócio. Eu vou pegar meu Y, que é minha saída, é o quê? O E, asterisco, G1, G2, S. Tá certo? Só que agora o Y asterisco é a discretização do Y. Então, quando a gente fizer a discretização do Y, o que vai acontecer aqui, ó? E asterisco S, que já era, né? Já era asterisco, já era discretizado. O G1, G2, que são analógicos, né? Quando você discretiza ele, a primeira coisa que vai ter que fazer é juntar eles de forma analógica para depois ser discretizados. Então, você vai ver aqui que eu tenho G1, G2, asterisco de S. Então, na verdade, a minha transformada Z, a transformada Z tem que ser juntar os elementos para depois, sim, fazer a transformada Z. Então, você tem que juntar as funções analógicas para, sim, depois você fazer a transformada Z. Então, você vai ver aqui que o G1 e G2, na verdade, eu não tenho G1Z e G2Z. Eu tenho G1, G2, Z. E isso aí, há uma grande diferença entre isso e isso aqui, né? Olha, que ele está colocando até aqui, ó. Que G1, G2Z não é igual a G1Z, G2Z. Exemplo disso. Vamos fazer um exemplo numérico disso aí. Vamos supor que eu tenho um G1, que é um integrador. E tem um G2, que é A, S sobre A. S mais A. Tá? Então, nós temos essas duas funções aí. Vamos fazer a situação dela, das duas situações deles. Então, quando eu junto G1 e G2 em Laplace, o que vai acontecer? 1 sobre S, então ficou 1 sobre S aqui, ó. E A, S mais A. A, S mais A. Quando eu acho esse cara aqui, né? Vou fazer as frações parciais dele. Eu vou achar as frações parciais dele, né? E aí vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Aqui em cima, ó. Eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Acho as frações parciais, igual aquela função lá. Acho as frações parciais desse cara, e aí eu vou ter duas funções assim. E faço essa transformação aqui, ó. Para Z. Então, trabalhando isso, né? Fazendo isso aí, o que acontece aqui? A gente vai tirar que a função desse cara aqui em Z, das duas funções juntas, é igual a esse cara aqui. Tá? E a saída, então, é o quê? A saída é a entrada multiplicada por essa função aqui. Então, multipliquei essa função por essa aqui. Então, essas duas funções são iguais. Essa e essa são iguais. Essas duas funções são iguais. Multiplicado pelo Z, é de Z. Então, essa função aqui é a função G1, G2 de S transformada em Z. Discretizados. Então, na verdade, é G1, G2. Z. Isso aqui é G1, G2, Z. Agora, vamos supor que agora eu tenha uma discretização no meio, aqui, ó. Isso aqui eu não tinha antes. Então, lá eu tive que mostrar, pegar o G1
o G2 analógicos e juntar antes de fazer a discretização. Agora, aqui não. G1 é um sistema discreto, saída dele é discretizada, para depois eu discretizar o G2 aqui, ó. Então, vocês vão ver que essa transformada aqui, as funções parecem iguais. Mas a única coisa que foi acrescentada aqui, se vocês observarem, foi essa chave no meio aqui, que não tinha antes. Né? No sistema anterior, não tinha. Ela não tinha essa chave. Então, aqui eu tive que fazer o processo analógico antes de discretizar. Nesse aqui, eu vou ter que discretizar um, discretizar o outro, e aí sim, juntar os dois. Então, vocês vão ver aqui que aqui discretizou um, depois vou discretizar o outro, aqui discretizar o outro, e aí o asterisco é em cima de um e do outro. Então, eu tenho G1Z e o G2Z. Aqui, ó, G1Z e G2Z. Fazendo a mesma transformação, ó, o G1 é o quê? 1 sobre S. E o G2, aqui na verdade é G2, tá? Não colocou G2 aqui, mas é G2. Como esse aqui é um degrau, a transformada é um degrau, a transformada é 0 de degrau é esse cara aqui. E essa transformada aqui, a gente já viu lá em cima como é que é. Então, vai ficar igual a isso aqui. Juntando as duas, agora multiplicando uma pela outra, eu vou ter essa resposta aqui. Observa que essa resposta aqui, ela é diferente da resposta de cima aqui, ó. Esse cara aqui. Quando não há chave no meio. Quando há chave no meio, a resposta fica igual a isso. Então, resumindo, isso aqui é diferente disso aqui. Se fosse no mundo analógico, eles seriam iguais. No mundo digital, isso aqui não é igual. Se essa chave aqui não existe, esses sistemas não são iguais. Resposta no tempo no sistema digitalizado. Vamos supor que eu tenho um sistema analógico RC. Vou mostrando aqui. Ó. Então, eu estou entrando com degrau e estou com essa amostragem aqui. Tá certo? Eu mostrei esse sinal. Então, eu estou com uma entrada U discretizada multiplicada pelo G de S, que na verdade é a função RC. Tá? Então, peguei o degrau. Isso aqui é uma entrada, né? E o meu circuito RC me deu esse cara aqui. No caso, ele fez suposição aí de que o polo ficou em 1, né? Aqui, ó. O polo está em 1. Tá? Então, ele discretizou essa função aí e me deu esse cara aqui. Desse cara aqui. Né? Então, ele juntou as duas funções em Z, né? E deu esse cara aqui. Ou seja, a minha saída é baseada nesse cara aqui. Supondo que eu tenho tempo de amostragem igual a 1 segundo, então a gente vai substituir o T por esse 1 segundo, elevado a menos 1, dá 0,368. E achando as frações parciais desse cara, a gente vai ter essas duas funções aqui. Observa que quando eu faço a inversa dele, eu vou ter esse cara aqui. E a resposta graficamente fica igual a esse cara aqui. Isso não faz muito sentido. Não sei se vocês perceberam, mas no sistema analógico, se eu tenho uma entrada degrau de valor igual a 1, aqui na minha saída eu nunca vou ter um valor superior a 1. Nunca meu sinal aqui vai ter um valor superior a 1. Né? Porém, no sistema digitalizado e discretizado, isso aconteceu, olha. Olha como é que o meu sinal ficou acima de 1. Tá? Isso por quê? Porque, matematicamente, eu não coloquei dentro disso aqui uma coisa que é fundamental nos sistemas digitalizados, que é o ZOH. Tá? Na minha matemática aqui, eu não considerei o modelo do ZOH. E aí, aconteceu foi que eu calculei uma coisa de forma errada. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que, para calcular o sistema analógico para o digital,
você pode usar o método bilinear, né? Mas também você pode usar o ZOH. Até no MATLAB, se você tem um comando aqui no MATLAB que se chama C2D. C2D é contínuos para discreto. Se você pegar o help desse cara, ó, o que ele tem, ó? Ele tem uma coisa chamada métodos. Tá vendo aqui, ó? Métodos. Vamos botar vou fazer um help mais. Aqui, ó. Tá vendo como é que ele fez aqui? Os métodos. ZOH é um método de discretização, de passar de S para Z. E existe um método aqui que ele chama de Tusting. Tá vendo aqui o Tusting aqui, ó? Que, na verdade, é o método bilinear. Então, são métodos de conversão de S para Z. Então, no caso desse exemplo nosso aqui, a gente não usou nenhum desses métodos. Então, esse cálculo matemático que a gente fez aqui, embora pareça correto, ele não considera o modelo do ZOH. E aí a minha resposta, ela deu uma resposta um pouco incoerente. Matematicamente correta, porém incoerente com o nosso mundo prático. Né? Que é o que eu coloquei aqui, ó. É importante notar que a resposta é conhecida no instante de amostragem. No exemplo anterior, o capacitor descarrega através do resistor em um instante de amostragem. Isso causará um decaimento exponencial, que não pode ser determinado por um método transformado a Z. Então, para que isso aconteça, para fazer isso de novo, a gente vai considerar agora que no nosso modelo há um módulo de ZOH também nesse cara. Então, eu coloquei aqui agora um ZOH, que na verdade, quando eu discretizo, na verdade, na função analógica, eu coloco é uma escadinha, não é o sinal impulsos, né? Impulsos do sinal, né? Como se fosse uma amostragem com impulsos. Que, na verdade, quando eu faço o cálculo matemático de sistemas discretizados, eu acabo usando o modelo como se fosse o meu sinal discretizado, ou seja, com amostras, fosse impulsos. E não é isso realmente que acontece, não são impulsos, entendeu? Então, a gente vai ter que levar em consideração o ZOH. Então, o modelo do ZOH tem que ser considerado no nosso cálculo total. Ok? Ok, gente? Alô? Estão ouvindo o que eu estou falando? Beleza. Então, a gente tem que considerar o ZOH, tá? Tem que considerar o ZOH. Então, agora, pegando aquela mesma coisa que nós fizemos lá em cima, agora, considerando o ZH, né? Ou seja, o ZOH ele vai ter que se misturar como se fosse uma função analógica, sempre vai ter que usar isso, junto com sua planta analógica. Então, sempre, se você quiser discretizar alguma coisa, esse cara vai ter que estar conectado nesse cara aqui. Então, a nossa função de transferência, como é que vai ficar? Ó? O modelo do ZOH junto com o modelo do RC. Juntando os dois, observem que a função do ZOH fica junto com o modelo da planta. E aí, quando você faz a discretização dela, você junta G1 e G2 em S, para depois discretizar. Então, vou ter que juntar os dois, vou ter que juntar essas duas funções aqui em S, para depois sim discretizar. Então, como é que faz isso aqui, ó? Juntei as duas funções em S. Juntei as duas funções em S. Beleza? Juntei as duas funções em S. Aí, vou fazer as frações parciais dela. Só que essa parte aqui que está com atraso, né, essa parte superior aqui que está com atraso, eu separo ela, tá? Nesse cara aqui. Observem que esse 1 menos E elevado a menos S ficou aqui, ó, separado. E a função de Laplace, o resto da função de Laplace ficou aqui, ó. Isso, pelo processo direto,
essa equação aqui a gente pode fazer diretamente, né? Porque ela está dividida, né? Esse E elevado a menos S, você pode colocar diretamente, sem dúvida nenhuma, colocando Z elevado a menos 1. Porque o E elevado a menos ST é o atraso de uma amostra. Então, na verdade, Z elevado a menos 1 é o equivalente de Z E elevado a menos S. Então, você já pode colocar esse cara aqui direto. Esse E elevado a menos S substitui direto por Z menos 1. 1 sobre S, na verdade, é um degrau. Um degrau discretizado é isso aqui. Essa função, como a gente já viu lá em cima, né, essa função aqui, como a gente já viu lá em cima, ela é essa função aqui. Beleza? Juntando essas duas funções, a gente vai tirar que a função fique igual a esse cara aqui. Achando a inversa dele e jogando um degrau, né? Eu vou jogar um degrau nele, ó. Jogar um degrau. Aqui, ó. Esse aqui é o G1, G2, né? Esse aqui é o G1, G2. Vou jogar o degrau no G1, G2 e vou achar minha saída, ó. Joguei um degrau e eu vou ter a junção das duas funções. Acho frações parciais e acho a inversa, eu vou ter esse cara aqui. Quando eu coloco esse cara, eu vou ter um degrau menos 0,37n. Quando eu ploto ela, já fica um negócio mais coerente, ó. Uma exponencial, ó, que sobe até o valor do degrau igual a 1. Então, agora, eu tenho um circuito realmente digital que parece com um circuito RC, né? Um degrau aqui igual a 1, ó. Se aqui fosse 1, né? O valor 1, ele daria esse cara aqui, ó. Beleza, gente? Então, discretizar um sistema, a gente tem que utilizar o ZOH, tá? Tem que utilizar o ZOH. E aqui em controle, a gente utiliza mais o ZOH do que o método linear. Por quê? O método linear é uma aproximação. O ZOH é um método mais matematicamente mais correto, tá? Beleza, gente? Façam esse aí para mim. Façam esse aí vocês. Vou dar 10 minutinhos para mostrar para vocês. Façam esse aí. Discretiza esse sistema aí. Acha a resposta de y de S. Quer saber como é que fica o y de S? Vou esperar vocês fazerem isso aí, tá bom? Beleza, gente? Nada. Só isso aqui. Hã? Kennedy, eu tinha colocado lá em cima, mas você quer que eu ponha lá? Jogar esse cara aqui, ó. Esse cara, tá? Anota aí. Isso aí. Você usa o modelo do ZH, esse cara aqui. Você vai fazer a mesma coisa. Só que essa função aqui vai mudar, ó. A única coisa que vai mudar vai ser essa função. Porque ela agora, ela tem um S embaixo, tá vendo aqui, ó?
Não é só mais 1 sobre S mais 1. É 1 sobre S mais 1. É uma coisa bem semelhante, tá vendo?
Vamos lá, galera? Podemos fazer aí? Ou? Tá fazendo ainda? Mas beleza, pode fazer aí. Eu espero. Espera mais um pouco. Não. Fica bem ainda. Fica disso aqui ainda. Vou tirar a bateria. Tira ele aqui, abre ele. Você sabe abrir. Você já viu isso mais de 100 vezes, né? Para trocar a câmera. Não, não é só tirar essa tampinha aqui, igual o outro. Tira aqui essa tampinha aqui. Amor, tira essa tampinha aqui. Vai pegar o dequinho? Não. Não vai não? Não. Pessoal, vamos lá, vamos deixar eu... Vou mostrar, tá bom? Vou pegar uma solução aqui que já tem no livro aqui. Esse livro também está na nuvem, tá? Se vocês precisarem do livro, está lá na nuvem. Esse livro é um livro que eu vou usar bastante. Tá? É um livro em inglês, mas é um livro que a gente deve usar bastante aí na matéria de controle. Deixa eu ver se ele está aqui. Mas está lá na nuvem, se vocês quiserem usar ele. Esse livro aqui. Deixa eu ver a página certinho aqui. Então, galera. Então, a gente tem agora esse sistema aqui que eu falei com vocês, né? Então, a gente tem esse sistema aqui. Estão me ouvindo aí, não? Beleza. Então, nós temos esse sistema agora e acrescentamos esse polo aqui, né, na verdade, na origem aqui, para mudança em relação ao que nós tínhamos antes. E aí nós temos um modelo do GH, que nem o Ken já havia perguntado, né? E o modelo da planta realmente que nós temos aqui. Essa aqui que nós já tínhamos visto aqui.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é juntar essas duas funções de transferência. A G1 e o G de S, que é do ZOH, né? Então, juntar esses dois caras aqui. Em S, né? Em S. Vamos ter que juntar esses dois caras. Então, por isso, a gente vai ter esse cara aqui, que vai ser a junção dos dois. Então, quando você junta essas duas funções, a gente vai ter esses caras aqui em S. Como eu falei com vocês, a gente separa a parte E elevado a S, E elevado a menos a S, né? Eu separo essa parte aqui e coloco ela aqui em separado. E a função completa vai para lá. A gente acha as frações parciais dela aqui. Como ela tem um polo duplo aqui, né? Então, a gente vai ter essas frações parciais aqui dividindo em dois elementos. E o S mais 1 também. Então, aqui já está sendo feita, já foi realizada aqui, as frações parciais da função 1 sobre S ao quadrado mais S mais 1. Então, na verdade, isso aqui é a função 1 sobre S ao quadrado, S mais 1, de forma parcial, em frações parciais. Então, aqui nós dividimos tudo, tá? Então, agora a gente vai ter que transformar esse Laplace e esse Laplace aqui em Z. Então, ele vai fazer isso aqui. Então, o Laplace em S ao quadrado virou Z sobre S menos 1, que na verdade é um degrau. O degrau com a rampa, isso aqui é a rampa. Então, a rampa em Laplace, em Z, é esse cara aqui. O degrau em Z é esse cara aqui. E essa função 1 sobre S mais 1 em Z é esse cara aqui. O que eu vou fazer? Junto agora tudo novamente, até com a parcela do 1 sobre 1 menos E elevado a menos ST. Junto tudo que está em Z agora, e aí eu vou ter essa função aqui. Tá certo? Aí junto tudo, né? Multiplico, né? Faço as multiplicações, substituo E elevado a menos 1 por um valor dele, E elevado a menos 1, né? E aí eu vou ter uma função em Z aqui. Acha as frações parciais desse cara aqui. Acho as frações parciais e consigo tirar a minha saída. E aqui eu estou, no caso, a resposta desse cara aí. E botou na figura 627. Então, essa aqui é a resposta desse sistema aí. Entenderam aí, gente? Como é que faz? Junto em S, depois calcula as frações parciais. Isso. Só que aqui, o Kennedy, ele fez uma forma diferente que esse livro aqui, ele faz de forma diferente. Ele acha a resposta desse sistema aqui em impulsos. Olha aqui, ó, tá vendo que ele está gerando impulso? Ó? Isso aqui é um impulso, isso aqui é um impulso, isso aqui é um impulso. Não é uma forma que eu gosto muito, não, entendeu? Ele dá a resposta em impulso, mas não é isso que eu gosto, não. Porque isso aqui vai ter o infinito, ele não te dá uma resposta fechada. Então, eu prefiro fazer no método que eu normalmente uso lá em processamento de sinais. Pega a transformada Z e acha a inversa dele. Que nem a gente fez no segundo ABI. Tá bom? Isso, pelo Heaviside, isso aí. Acha o que a gente fez no segundo ABI lá em processamento de sinais. Tá claro? Beleza. Gente, por hoje eu acho que a gente podia ficar por aqui, tá? Aí semana que vem eu vou começar... Deixa eu ver aqui. A gente parou aqui, né? A gente fez isso aqui. Fez isso aqui. Vamos falar sobre sistemas de malha fechada discretizados. Beleza? Aqui, acerta o negócio da prova lá, para eu poder corrigir, tá, gente? Quem não fizer isso, eu vou começar a ter que dar nota em função do que fez e do que não fez. Estou comunicando a vocês, tá? Obrigado pela atenção de todos aí.